Pense por um instante. Quantas vezes você já sentiu sua alma cansada, sobrecarregada ou até mesmo doente, sem forças para continuar? Imagine agora descobrir que existe um cântico milenar escrito por Davi, que não apenas fala sobre cura e renovação, mas também libera milagres sobrenaturais para quem crê. Este é o poder do Salmo 103. Hoje, juntos, vamos mergulhar nesse texto sagrado e revelar verdades que podem transformar a sua vida. O Salmo 103 começa com uma ordem surpreendente. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Veja que Davi não está apenas expressando gratidão, ele está ordenando à sua própria alma que adore a Deus. É como se dissesse: mesmo quando eu não sinto vontade, mesmo quando as circunstâncias não ajudam, ainda assim eu vou adorar. Este é o primeiro segredo de cura e renovação espiritual. Aprender a alinhar a alma com a adoração, independentemente do que os olhos veem. Pergunto a você: quantas vezes sua alma se calou diante da dor? Quantas vezes você se sentiu sem forças até mesmo para orar? Este salmo nos ensina que a cura começa quando decidimos, pela fé, levantar a nossa voz e bendizer o Senhor. Este salmo é um resumo do Evangelho no Antigo Testamento, porque apresenta os benefícios que Deus concede ao seu povo: perdão, cura, redenção, misericórdia e renovação. É um cântico que antecipa a obra de Cristo, revelando que a verdadeira saúde da alma e do corpo vem do Senhor. Olhe o que está escrito no versículo 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Perceba, não são algumas, não são poucas, mas todas as enfermidades. Aqui está a promessa de cura completa. Quando o texto fala de enfermidade, não se limita apenas às doenças físicas. Fala também das feridas da alma, dos traumas, das angústias que carregamos no coração. Quantos hoje precisam dessa cura? Talvez você que me ouve esteja atravessando uma enfermidade em seu corpo, lutando contra dores que os médicos não conseguem explicar. Ou talvez a sua dor não seja visível, mas silenciosa. Uma depressão, uma ansiedade, um vazio interior. A palavra de Deus afirma que Ele é poderoso para sarar todas as enfermidades, sejam do corpo, da mente ou da alma. Eu quero que você reflita comigo. Você acredita que Deus pode curar não apenas o seu corpo, mas também as feridas mais profundas da sua alma? Escreva aí nos comentários: eu creio que o Senhor é o Deus que cura todas as minhas enfermidades. Essa declaração é um ato de fé e ela abre caminho para que o milagre de Deus se manifeste. E repare em algo maravilhoso. O Salmo 103 não apresenta Deus apenas como um curador, mas como aquele que renova a nossa juventude como a da águia. Isso significa que mesmo quando o tempo passa, mesmo quando o corpo envelhece, Deus nos dá novas forças para continuar. O profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, declara: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra que a cura não é apenas física, mas também emocional e espiritual. Ele fala de um Deus que perdoa, que resgata, que coroa com graça e misericórdia. Um Deus que não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo o seu infinito amor. Imagine por um momento como seria a sua vida se você realmente acreditasse e vivesse essa verdade. Um coração perdoado, uma alma sarada, uma mente renovada, um corpo fortalecido. Este é o projeto de Deus para cada um de nós. E o Salmo 103 é a chave que abre esta revelação. Amados irmãos e irmãs, quando lemos o Salmo 103, percebemos que Davi não apenas exalta a Deus pelos milagres visíveis, mas principalmente pelos benefícios invisíveis que transformam o coração humano.
Veja comigo o versículo 4. É Ele quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Esta declaração revela que a maior cura que podemos receber não é a do corpo, mas a da alma. Pense comigo, quantas pessoas vivem acorrentadas pela culpa, pelo peso do passado, pelas lembranças de erros que não conseguem esquecer? Talvez você mesmo carregue marcas emocionais que parecem não cicatrizar. O Salmo 103 nos mostra que o perdão de Deus é a base da cura interior. Quando Ele redime a nossa vida da perdição, Ele nos liberta das prisões invisíveis que tentam nos impedir de avançar. O apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, afirma: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Perceba, não existe pecado que Deus não possa perdoar. O perdão divino é completo. E quando recebemos esse perdão, algo poderoso acontece dentro de nós. A culpa se dissolve e a alma encontra descanso. E aqui está um detalhe interessante. Estudiosos da tradição judaica entendem que este salmo era cantado não apenas como gratidão, mas como um ato terapêutico. O cântico de adoração curava as emoções do povo de Israel, trazendo paz e equilíbrio. A ciência moderna já reconhece que a música e a palavra falada têm poder de influenciar nossa mente e nosso corpo. Se isso é verdade em termos humanos, quanto mais a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Agora eu lhe pergunto, você já experimentou o alívio de se sentir perdoado por Deus? Já sentiu aquele peso sair dos seus ombros quando dobra os joelhos e confessa tudo ao Senhor? O Salmo 103 nos conduz exatamente a essa experiência, a de uma alma restaurada pelo perdão. No versículo 8, Davi afirma: o Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de benignidade. Que contraste extraordinário! Enquanto nós, muitas vezes, somos rápidos em julgar, em nos irar e em guardar rancor, Deus é tardio em irar-se e abundante em misericórdia. É por isso que o Salmo é tão atual. Ele revela um Deus que não apenas nos cura, mas que nos trata com paciência e amor. Quantas vezes você já se afastou de Deus achando que Ele não iria mais lhe aceitar? Quantas vezes você se sentiu indigno de levantar as mãos em oração? Pois saiba, o Salmo 103 declara que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Isso é graça, é amor imerecido, é favor sobrenatural. E aqui eu preciso trazer uma aplicação prática. Quando entendemos o perdão de Deus, somos chamados a perdoar também. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, ensinou: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, a cura interior que recebemos deve transbordar em direção ao próximo. Eu sei que não é fácil. Talvez você tenha sido ferido por alguém que não demonstrou arrependimento, alguém que o magoou profundamente. Mas perdoar não significa concordar com o erro, significa libertar-se da prisão emocional. O perdão é mais para quem oferece do que para quem recebe, porque ele rompe as correntes que mantêm a alma em cativeiro. Davi nos ensina que Deus nos coroa de benignidade e de misericórdia. Isso significa que a cura interior nos transforma em pessoas diferentes. Quem experimenta o perdão de Deus não consegue mais viver sem oferecer misericórdia. E essa transformação é, em si mesma, um milagre. Deixe-me compartilhar uma reflexão importante. Perdoar é um ato de fé, porque significa acreditar que Deus é o juiz e que eu não preciso mais carregar o fardo da justiça em minhas próprias mãos. Este pensamento ecoa perfeitamente no Salmo 103, que nos convida a confiar em Deus como juiz justo e misericordioso. Eu quero que você faça um exercício espiritual agora.
Feche seus olhos por um instante e lembre-se daquela pessoa ou situação que ainda lhe traz dor. Em seguida, diga em voz baixa: eu libero perdão porque fui perdoado por Deus. Essa simples atitude pode abrir portas para uma cura sobrenatural em sua alma. E eu lhe pergunto, você está disposto a liberar perdão? Se sim, escreva nos comentários: hoje eu libero perdão e recebo a cura interior do Senhor. Esse ato público de fé pode ser o início de um processo transformador na sua vida. Queridos, perceba como o Salmo 103 vai se aprofundando. Primeiro a ordem para a alma adorar, depois a revelação do perdão e em seguida a libertação da perdição. Isso é progressivo, é como se o salmista estivesse construindo uma escada que nos leva cada vez mais perto do coração de Deus. Quando avançamos no Salmo 103, percebemos que ele é como um rio que começa em uma nascente tranquila, mas que se torna cada vez mais profundo e poderoso à medida que segue o seu curso. Até aqui, já contemplamos o perdão, a cura e o resgate. Agora, o salmista nos conduz a uma das revelações mais grandiosas, a misericórdia eterna de Deus. Veja o que está escrito no versículo 11. Pois, assim como o céu se alteia sobre a terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Essa comparação é impressionante. Davi usa a imensidão do céu para tentar expressar algo que, na verdade, é infinito: a misericórdia do Senhor. Pense nisso. Quando você olha para o céu, consegue enxergar o seu fim? Não. Da mesma forma, ninguém pode medir a extensão da misericórdia de Deus. Quantos de nós já falhamos, caímos, desobedecemos e mesmo assim fomos alcançados pela graça divina? O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 2, versículo 4, declara: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. É essa misericórdia que nos dá vida, que nos renova, que nos levanta quando já não temos forças. E veja como o Salmo continua no versículo 12. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Aqui está um dos versículos mais belos e reconfortantes de toda a Escritura. Davi nos mostra que o perdão de Deus não é temporário, não é parcial, não é condicional. Quando Deus perdoa, Ele lança os nossos pecados para longe, tão longe quanto o Oriente do Ocidente. E sabe o que isso significa? Que Ele nunca mais os trará de volta para nos acusar. Isso nos lembra da promessa de Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Que libertação extraordinária! O inimigo pode tentar nos acusar, a nossa consciência pode tentar nos condenar, mas Deus declara que não se lembrará mais. Esta é a base da verdadeira renovação espiritual. Agora, reflita comigo. Quantas vezes você revive pecados do passado, como se ainda estivesse preso a eles? Quantas vezes você se sente indigno por erros que já confessou a Deus? O Salmo 103 nos ensina a aceitar o perdão e a caminhar em novidade de vida. Quando compreendemos essa verdade, somos renovados por dentro, e essa renovação se reflete em todas as áreas da nossa existência. O versículo 14 acrescenta: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Que declaração humilde e realista! Deus conhece a nossa fragilidade. Ele sabe que somos limitados, que falhamos, que caímos. Ainda assim, Ele nos ama com amor eterno. Isso significa que a misericórdia não depende da nossa força, mas do caráter de Deus. E aqui cabe lembrar a reflexão: a graça de Deus é sempre maior do que o nosso pecado. Essa afirmação dialoga diretamente com o Salmo 103, porque nos mostra que a misericórdia do Senhor não é uma reação ao nosso esforço, mas uma expressão da sua natureza. Ele é amor, Ele é perdão, Ele é renovação. Amados,
A palavra também declara em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isso significa que a cada amanhecer temos a oportunidade de recomeçar. Você pode ter caído ontem, mas hoje a misericórdia de Deus está novamente disponível para levantar você. Deixe-me perguntar, você acredita que Deus pode renovar a sua vida ainda hoje? Você crê que pode sair deste vídeo com uma alma restaurada, com a consciência leve, com o coração limpo? Se a sua resposta é sim, escreva nos comentários. Hoje eu recebo a renovação sobrenatural do Senhor. Esse ato de fé não é apenas simbólico, mas um testemunho que pode inspirar outros a crerem também. O salmista prossegue e nos lembra da fragilidade da vida humana, comparando-a à flor do campo, que floresce pela manhã e à tarde já se seca. Ele nos mostra que a nossa existência é passageira, mas a misericórdia do Senhor é eterna. Isso nos leva a refletir sobre o que realmente tem valor. Não são as conquistas materiais, nem as honras humanas, mas sim a experiência de viver debaixo da graça de Deus. E aqui entra o ponto mais profundo. A verdadeira renovação não se limita ao tempo presente, mas aponta para a eternidade. O Salmo 103 é um convite para olharmos além das circunstâncias, para fixarmos nossos olhos naquele que é eterno. Assim como a águia renova as suas forças para continuar voando alto, nós também somos chamados a viver em constante renovação, sustentados pela misericórdia divina. Portanto, não se trata apenas de cura física ou emocional, mas de uma transformação que alcança o ser humano por completo. Quando o salmista diz que o Senhor sacia a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia, ele está nos mostrando que Deus nos dá novos motivos para viver, nova energia, novo propósito. Chegarmos ao final do Salmo 103, percebemos que ele não é apenas um cântico de gratidão pessoal de Davi. Ele é uma profecia que aponta para algo muito maior, a redenção em Cristo e o chamado para vivermos debaixo do governo eterno de Deus. O Salmo começa falando a alma de um homem, mas termina convocando toda a criação a adorar. Veja comigo os versículos 19 a 22. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor vós, seus anjos, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aqui está a revelação mais poderosa. O Salmo 103 nos mostra que a cura, o perdão e a renovação não têm um fim em si mesmos. Eles apontam para algo maior, a vitória definitiva de Deus sobre todo o mal, estabelecendo o seu reino eterno. Pense comigo, não é impressionante que Davi, séculos antes de Cristo, já falasse sobre um trono estabelecido nos céus e um reino que domina sobre tudo? Isso é uma antecipação da mensagem de Jesus, que em Mateus capítulo 6, versículo 10, nos ensinou a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Salmo 103 conecta a experiência pessoal de cura e renovação com o propósito eterno de Deus. Não se trata apenas de eu ser curado ou você ser abençoado. Trata-se de todos nós participarmos de um plano grandioso, em que toda a criação se une em adoração ao Senhor dos Exércitos. E aqui está algo profundo. Quando Davi convoca os anjos e toda a criação a bendizer ao Senhor, ele está reconhecendo que a adoração verdadeira vai além das circunstâncias humanas. Ela é cósmica, universal, eterna.
Isso significa que quando você adora a Deus em meio à dor, você se conecta com o coro dos anjos que diante do trono clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas há ainda um detalhe precioso. O versículo 4 do Salmo já nos dizia que Deus redime a tua vida da perdição. Essa redenção se cumpre plenamente em Cristo. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18 e 19, declara: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O Salmo 103 é, portanto, um retrato profético do que Cristo faria por nós: perdoar pecados, curar enfermidades, renovar a esperança e redimir da perdição. E pela redenção, recebemos acesso a milagres sobrenaturais. Jesus mesmo disse em João, capítulo 14, versículo 12, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Isso significa que o Deus que perdoa e cura é o mesmo que realiza milagres sobrenaturais hoje. Ele abre portas onde não há saída, restaura lares que pareciam destruídos, liberta pessoas de vícios, cura doenças incuráveis e enche o coração vazio com um propósito eterno. Eu lhe pergunto, você crê que esse mesmo Deus pode realizar um milagre sobrenatural em sua vida ainda hoje? Se a sua fé se move nesse sentido, declare: eu recebo o milagre sobrenatural de Deus na minha vida. Essa declaração é uma chave espiritual. Amados, é por isso que o Salmo 103 termina com um chamado universal à adoração. É como se Davi estivesse dizendo: eu comecei falando a minha alma, mas agora não consigo parar. Preciso convocar os anjos, os exércitos celestiais e toda a criação para adorar ao Senhor. Esse é o destino da humanidade. Viver para sempre na presença do Deus que cura, perdoa, renova e realiza milagres. Agora eu quero falar diretamente com você. Se este vídeo falou ao seu coração, se a palavra de Deus trouxe cura, paz e esperança, não guarde isso só para você. Inscreva-se aqui no canal Propósito Divino Salmos. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre a misericórdia e os milagres de Deus. E eu lhe faço um apelo. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Abra o seu coração e diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, cura as minhas feridas e renova a minha vida. Essa simples oração pode mudar a sua eternidade. Amados irmãos e irmãs, que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida. Que Ele perdoe os seus pecados, cure todas as suas enfermidades, renove as suas forças e realize milagres sobrenaturais no seu caminhar. Que a graça e a paz de Cristo estejam com você hoje e sempre. E eu encerro declarando: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome.